Efetuadores na estrada. Todas as estações e apiadários. A entrada para os comboios. Atenção à distância entre as portas e a plataforma. A vida é uma viagem, da qual não conhecemos nem a origem, nem o destino. Apenas conhecemos o nosso momento, o momento em que participamos na viagem. E o facto de não conhecermos como decorreu a viagem leva-nos muitas vezes a cometer os mesmos erros. O acesso aos livros aqui era uma das vantagens da vila, porque, como sabemos, a Gulbenkian foi responsável, ao fim e ao cabo, pelo desenvolvimento da literacia da população portuguesa, não é? Nomeadamente com as carrinhas, mas nós aqui tínhamos uma biblioteca fixa. E, portanto, desde da primeira classe, não é? Do primeiro ano do ensino primário, que me inscrevi e levava livros. Para casa não sabia ler, mas depois o meu pai lia à noite. Estamos a falar de uma época onde não havia televisão na maioria das casas. E, portanto, os convívios ao serão eram muito feitos à volta das histórias e das leituras que o meu pai fazia para nós, porque a minha mãe, infelizmente, não teve a oportunidade de ir à escola, não é? Começou a trabalhar com 6 anos. E a vida dela foi muito de trabalho, não é? Mesmo quando tinha os filhos para criar. O desporto tinha como referência a prática do futebol. E o Sporting Pombal era praticamente o único clube organizado no concelho. O Sporting, que surge a partir de 1922, atinge nos anos 50, mais propriamente em 54, a conquista do primeiro grande troféu, que é a Taça Lis. E depois, nos anos 60, tem ali uma baixa de rendimento, onde terá coincidido com um dos momentos mais fraquinhos em termos de resultados esportivos para o Sporting. Nós chegámos aí da Leiria, da Nazaré, da Marinha, dessa merda toda, onde íamos jogar, a malta que estava ali na esplanada, no passeio do Café Parque, assim a gozar com a rapaziada, que dávamos o corpo ao manifesto. Até hoje foram chapa quanto? Chapa 5, chapa 6, então nós éramos sempre, era sempre 5-0, 5-1, 10-0, 10 não salvámos 9 no Figueiró, mas era com cara. Embora ao mesmo tempo, se foi nessa altura dos anos 60 que se criaram os alicerces que depois permitiram, já em 73, que o Sporting Pombal atingisse pela primeira vez em 51 anos de existência os campeonatos nacionais. Foi então, na altura, a subida à 3ª Divisão Nacional. É uma equipe muito unida, tinham vários setores, uns vieram de Leiria, outros de Coimbra, também jogavam o Manel Francisco, vinham de Coimbra 13 jogadores muito bons, e de Leiria vinha também o Anacleto, da Alhandra veio o Paulino para cá residir, o Augusto Gêmeo também veio residir para cá. Eu sugeri que o Pombal fosse buscar o defesa esquerdo que alinhou comigo no Norte e Sul, o Armando. Aquilo é uma equipa espetacular. Nós, quando fôssemos jogar,
Ali era sempre 4, 5, 6, 4, 5, 6. Não havia menos porque os outros não tinham nada. E aquela equipa, quando subimos na terceira divisão, eu, para mim, não é por eu ter jogado, mas eu, para mim, foi a melhor equipa que passou pelo Sporting de Pombal. Eu acho que nunca mais se vê uma equipa igual àquela. Tínhamos uma excelente equipa. Jogámos bom futebol, estávamos todos bem fisicamente, era raro haver uma lesão num jogador. E convivíamos muito bem, todos uns com os outros. Era um entusiasmo que eles tinham, todos. Porque além de ser um grupo que era muito coeso, davam-se muito bem, pelo menos, não sei de problemas, porque dentro da equipa não sei, mas exteriormente era um grupo que se dava bem, muito entusiasta. Por exemplo, quando eles jogavam em Pombal e ganhavam, que era quase sempre, nesses 2 anos, o meu pai, quando jogavam cá em Pombal, o meu pai levava-os sempre para a Fonte Nova. Fazia sempre umas grandes festas aos domingos à tarde. E sentiam-se bem aqui porque nós não tínhamos muito dinheiro para pagar àquela gente, mas tínhamos amizade e à vontade e até porque alguns de nós, concretamente eu, Araújo, o Jales, chegámos a jogar ainda com eles. E havia ali um entrosamento muito grande entre nós. Havia grande amizade, não havia ali... era um bloco todo junto, dávamos todos bem uns com os outros, não havia ali problema nenhum. Uma grande parte dos jogadores da altura já não estão entre nós. O caso do Manuel Francisco, não é? O Lemos, o Moraes, foram realmente jogadores que passaram por aqui, que foram campeões na altura e que deixam muitas saudades. Mas em Pombal foi completamente diferente, porque, para melhor, porque era um ambiente, raramente saía do treino, não fôssemos ver fazer mal. Treinávamos e podíamos ver umas imperiais e tal. És de raça campeã, estamos cá. O Minó e o Carlos Alberto são nomes que vão ficar para sempre na memória do adepto que acompanhou o Sporting de Pombal desde os tempos em que sofria goleadas, disputava para não ser o último e depois se torna uma referência a nível regional. És a glória e a paixão. O Anacleto, quando apanhava alguém de ponta, no próximo jogo tinha que levar o alfinete. O Anacleto tinha a fama de ir para os jogos com o alfinete e picar os avançados dos outros clubes. Onde iam todos, e era todos por um e eu por todos. Aquilo quando tocava naqueles jogos mais rasgadinhos, aquilo era malta unida. Era malta amiga, o balneário era espetacular, as brincadeiras que nós tínhamos.